A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala que é o apóstolo Hugo, Ministério União da Igreja Peniel. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória a Deus. Aleluia. O conselho do apóstolo é procurar com zelo os melhores dons, né? Aleluia. Buscar aquilo que o Espírito Santo quer para nós, né? Que é o melhor, o que ele quer fruir. Aleluia. E ele mostraria um caminho ainda melhor, né? Nesse amor, nessa entrega. Glória a Deus. Nessa digamos, submissão ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, naquilo que ele quer fazer e não naquilo que a gente acha que tem que ser, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, precisamos estarmos firmes para vivermos, aleluia, essa libertação, que é a separação das trevas, do pecado, né? Para viver na luz. Viver na luz não é acender uma lâmpada e clarear. Viver na luz é estar separado das práticas, das ideologias de trevas. Porque pela palavra Deus criou tudo. E nós somos filhos da palavra, que é Jesus, que é Deus, né? Então, tudo foi criado pela palavra. Então nós vivemos, subsistimos pela palavra. E através do poder da palavra que as coisas são criadas. Inclusive, né, trazer à existência as coisas benéficas, as bênçãos, e afastar o mal, afastar o inimigo, as trevas, e ter que haver batalha espiritual. A batalha que foi travada na cruz, quando o Senhor destronizou o principado, potestade, todo o reino das trevas, o próprio príncipe das trevas, Lúcifer, e nos deu a liberdade, nos deu a salvação na pessoa de Jesus. Mas agora, lidando nesse tema número 7, sobre dons, glória a Deus, toda pessoa que trabalha com esse dom deve ter o cuidado de não focar só em libertar, amém? Mas em ter o cuidado de estar liberto, amém? Porque muitas vezes a gente quer ir expulsar, orar expulsando, e muitas vezes está cheio de coisas que precisa limpar, que precisa, aleluia, afastar da gente, né? Glória a Deus, sentimentos malignos, quantos que trabalham evangelizando, né? Quantos que fazem a obra de Deus evangelizando e existe muralha dentro dele. Eu, quando fui no começo da minha fé sendo doutrinado, né, pelo judeu Moisés Cerulo, o Espírito Santo usava ele para mim muito, ele falava sobre esse parede de concreto que é a gente, falando espiritualmente, né? Como a gente tem dificuldade de se entregar ao Espírito para ter uma vida, aleluia, cheia do Espírito, uma vida usada por Deus. Então as pessoas têm dificuldade de orar e dar lugar a essa dificuldade. Muitas vezes não dobra o joelho, quando dobra é muito rápido, né? A gente precisa fortalecer, cada um precisa fortalecer sua vida de oração, porque é orando que a gente fortalece a comunhão com Deus, fortalece o Espírito para renunciar às coisas do mundo, as coisas da carne, as coisas que não agradam a Deus. Ninguém, estando na sua vontade própria, pode ou poderá agradar a Deus. Então, um dos pontos é isso. É por isso que muitas vezes Satanás ataca e acontecem muitas coisas feias no reino de Deus, e nós sabemos disso, porque as pessoas querem viver no reino de Deus uma vida de pecado. Você não pode conciliar a vida da luz com as trevas, amém? Ninguém que está na luz pode viver na prostituição, né?
Eu já vi muitos casos, existem muitos casos em muitos lugares de pessoas que têm muitas dificuldades. O Senhor não fica zangado por alguém ter dificuldade nas tentações aqui e aqui, não. Ele não quer que a gente conceba, ele não quer que a gente venha conceber o pecado, tem que aprender e pedir para ele afastar, né? Quantos, né, que estão ali orando, mas existem desejos que não são permitidos, né? Fora de cônjuge, né? Desejos homossexuais, sodomitas, e vivem nessa prática, né? Pessoas ainda que ministram e tem ainda aquele trejeito, né, de quando estava lá nas trevas. Então tem que pedir ao Senhor para entrar nisso, para limpar isso, para curar, para tirar toda essa, digamos, esses lixos, né, resíduo de lixo, entendeu? Tem gente que não consegue perdoar, tem gente que tem dificuldade muito grande, isso são demônios. Tem gente que é cercado por espírito de loucura, entendeu? Por ter o que se misturado com ímpios, nas relações sexuais com ímpio, e aí isso repercute hoje. Então precisa se libertar, se limpar, pedir a Deus para entrar nos limites, nos desejos, para que a pessoa fique limpa, livre, para poder estar exercendo esse ministério, essa obra de libertação, aleluia, sem ideologias, sem pensamentos contrários, né? E quantos ensinam, tá pregando, mas de repente vem as heresias. Crê na heresia e ensina heresia. A palavra de Deus não pode ela oferecer ensinamento falso, errôneo para as pessoas. O ensinamento que a gente deve passar para as pessoas, são ensinamentos genuínos, e você ouvinte, você seguidor, você que acompanha meus conteúdos, né? Você precisa, aleluia, não só assimilar, mas praticar, porque a palavra de Deus, ela tem mais efeito na vida daquele que pratica a palavra de Deus. Deus escuta mais aquele que se esforça e pratica, entendeu? Então, arrependei-vos e credes no Evangelho. Louvado seja Deus. Em muitas ministrações minhas, eu tive a oportunidade de ministrar pessoas que tinham dificuldade de vício, né? Eu ministrei mesmo uma pessoa que ela fumava desde os 11 a 12 anos de idade. E ela estava com 40 e poucos anos e ainda fumava. E quando o Senhor me deu a oportunidade de eu ministrar em um culto no lar, ali eu ministrando uma palavra, a palavra que eu li foi a autoridade de Jesus. Eu me lembro que quando eu terminei de pregar sobre a autoridade de Jesus, ela caiu. Quando ela caiu, né, eu ministrando, ela ficou ali livre do vício, livre daquela prisão. Quer dizer, nem toda pessoa vai cair com a ministração, mas quando acontece, tem um porquê, né? Então, nem toda pessoa que cai está endemoniada. É o poder de Deus de alguma maneira agindo, né? Então, muitas vezes a gente associa o cair com o demoniado. Não, nem sempre é. Então, a gente tem que buscar de Deus a maturidade para sair desse pensamento infrutífero, o menino, entendeu? Glória a Deus. Paulo dizia que quando ele era menino, ele agia como menino. Então, a gente tem que eliminar as meninices, porque escandalizam as pessoas, né? Existem manifestações que a gente tem que aprender a nos controlar, né? Manifestações. Eu, quando era novo convertido, eu quando ia pregar, eu ministrar a libertação, eu tinha que estar batendo palma naquela euforia. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo, fui sendo treinado, e aí comecei a controlar esses impulsos. Então, as pessoas precisam controlar esses impulsos. Existem pessoas que são tão movidas pelo sentimento que parece o poder de Deus, mas não é. É o sentimento aflorando demais. Tem que haver um controle, tem que haver um domínio,
Quando fala, a Bíblia fala que o espírito é sujeito ao profeta, está falando que o espírito do profeta, ele tem que ter equilíbrio. Está falando que o espírito do profeta, o espírito do Senhor não é sujeito a gente, mas a gente controla o nosso espírito. Devemos fazer isso, amém? Principalmente nas emoções, entendeu? Gritando em língua, né? Quando aconteceu o seu tomar em língua por algum motivo, é uma coisa, mas você fazer disso algo constante, entendeu? Não é muito bom. Então, vamos buscar nos aprimorar para que essa libertação de dentro para fora venha acontecer. Porque tem muita gente que permite ser transformado por fora, mas dentro é cheio de tanta prática negativa, tem ódio, inveja. Não pode ver um conteúdo de uma pessoa que tem inveja, não pode você ver uma pessoa bem-sucedida espiritualmente ou que fica com inveja, não pode ver uma pessoa ser bem-sucedida financeiramente fica com inveja, não pode ver uma pessoa conquistar algo que fica com inveja. A gente vê isso até muitas vezes até no rol de pessoas que se dizem amigos, né? Você coloca seus conteúdos, as pessoas ficam de vez de glorificar Deus quando vê você falando a palavra, crescendo, fica com espírito de inveja. Tem que ser liberto, isso é demônio, está na natureza da pessoa por causa de orgulho ou alguma coisa. Então a libertação começa por aí, amém? Glória a Deus. Então sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então houve muitos casos, né, de libertação. Uma vez eu estava no UPA ali em São Caetano, no bairro de São Caetano aqui em Salvador, aí chegou uma pessoa com AVC, né? Tinha tido um AVC, uma paralisia facial, e a boca estava torta e a mão da pessoa um pouco torta. E aí eu tive a oportunidade de sentar lá do lado dessa pessoa, era uma mulher, e disse: como é que você está? Eu estou bem, ela fez: sou crente, eu dei a paz a ela. Eu fiz: por que você está assim? Ela: não, eu me senti assim, eu estou com um problema em casa, muito nervosa. Aí eu fui ministrando ela. Eu disse: você precisa confiar no Senhor e deixar as coisas na mão do Senhor e não querer resolver de você mesma. E fui ministrando ela. Vocês acreditam que ao ponto que eu fui ministrando, os lábios foram soltando, a face foi endireitando, a boca foi endireitando? Você sabe o que quer dizer isso? Ela estava em um estado, digamos, de estresse tão alto que provocou essa reação contra ela própria. Aleluia! Então observe que o inimigo, ele se alimenta das atitudes negativas, das práticas negativas. Então é necessário as pessoas descerem do pedestal e sujeitar a Deus. Resistindo ao diabo, ele foge. Mas sujeitar uma cobertura espiritual, um conselheiro espiritual, de nível espiritual. Não que ele se exalte, dizendo: eu tomei curso. Não, nada disso. Nada disso vai ajudar nos dons. Vai ser digamos, um adubozinho, mas não para usar na parte extensa, na manifestação da prática, porque letra mata, a letra mata, ela só serve para algumas coisas, você está entendendo? Alguns ajustes, mas a letra mata. O que edifica, aleluia, o que faz fluir os dons é a palavra vivificada. É aquela revelação que Deus traz para aquela situação que nós estamos enfrentando, que precisa ser usada uma estratégia. O vídeo está ficando grande, eu estou vendo que esse assunto sobre dons vai prolongar bastante. Porém, eu vou finalizar aqui nesse capítulo 7 e vou dizer para você com uma palavra: quando a gente conhece a verdade, só resta duas coisas: ou a gente se entrega completamente à verdade, ou fica dividido e não acontece nada na vida da pessoa. Fica na mesma prática de vício, de pecado, como existem pessoas no homossexualismo dentro do evangelho, pregando o evangelho e ainda com trejeito, porque não permitiu o Espírito Santo entrar nas suas atitudes, nos seus desejos. Como existem também outras práticas, pessoas que mentem, que acusam, que julgam. Esses sentimentos tudo são demônios que se manifestam, quer dizer, os demônios se manifestam através desses tipos de sentimento.
santos. E nós temos que eliminar do nosso caráter, da nossa vida, todo esse lixo, para que o Espírito Santo venha realmente operar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E em próximo, quem sabe, eu vou colocar coisas mais profundas na administração de libertação. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.